Declaração de secretário-geral da ONU irrita Israel, que cancela a reunião para a busca da paz no Oriente Médio. Grupo terrorista Hamas diz que Gaza teve dia mais sangrento da guerra, com 700 mortes. E você vai ver também. O presidente Lula diz que ataque terrorista não justifica a morte de inocentes em Gaza. Supernévoa causa engavetamento de 125 carros nos Estados Unidos. 7 pessoas morreram e 25 ficaram feridas. Rio de Janeiro tem prejuízo de mais de 35 milhões de reais com ônibus incendiados por milicianos. E hoje é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. A data lembra a importância da vacinação. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Olha só, a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que aconteceu nesta terça-feira e deveria buscar soluções pacíficas para a guerra entre Israel e o Hamas, acirrou ainda mais o conflito. Isso porque uma fala do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, desagradou muito Israel. Guterres disse que o ataque do Hamas a Israel não aconteceu por acaso, mas foi uma resposta aos anos de opressão sofrida pelos palestinos. Os israelenses cancelaram a reunião com a ONU e ainda pediram a renúncia do secretário-geral. O motivo da reunião do Conselho de Segurança da ONU era votar a resolução que os Estados Unidos elaboraram sobre a guerra no Oriente Médio. Mas o encontro terminou em atrito diplomático entre a ONU e Israel. Tudo começou quando o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o ataque do Hamas ao território israelense em 7 de outubro não aconteceu por acaso, mas foi uma resposta aos anos de opressão que Israel exerceu sobre o povo palestino em Gaza. A declaração foi imediatamente repudiada pelos diplomatas israelenses. Uma reunião bilateral que aconteceria entre o secretário-geral e Israel foi imediatamente cancelada. Além disso, os israelenses ainda pediram que Guterres renunciasse ao cargo. O país negou categoricamente a proposta de cessar fogo humanitário em Gaza, feita pela ONU. E autoridades palestinas afirmaram que Gaza registrou nesta terça-feira o dia com mais mortes desde o início da guerra. Mais de 700 pessoas perderam a vida por causa dos bombardeios de Israel. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas. De acordo com o comunicado, os ataques aéreos israelenses mataram mais de 700 palestinos na faixa de Gaza durante a noite. Esse é o maior número de mortos em 24 horas desde o início do conflito. Israel ainda prepara uma invasão por terra no território. A operação só não começou ainda para não atrapalhar a liberação de reféns que estão em poder do grupo terrorista. O canal de notícias 124 de Tel Aviv noticiou que um acordo estaria prestes a ser firmado para a liberação de mais 50 pessoas. As conversas estariam sendo intermediadas pelo Catar. Se esse número for confirmado, ainda restam cerca de 160 ou 170 reféns em poder do grupo terrorista. E o presidente israelense Isaac Herzog disse que o Líbano pagará o preço se a guerra com o Hezbollah estourar. A declaração foi feita hoje em uma entrevista coletiva ao lado do presidente francês Emmanuel Macron. O presidente israelense Isaac Herzog enfatizou que deve ficar claro que o Líbano pagará o preço se a guerra eclodir com o Hezbollah. Segundo Herzog, o grupo está brincando com fogo e acrescentou que Israel não está à procura de um confronto na fronteira norte ou com qualquer outra pessoa.
A França passou mensagens a outros grupos potencialmente interessados em aderir ao conflito para os alertar contra o fazer. Herzog também disse que 30 crianças estão por aí sequestradas por militantes do Hamas. Houve um aumento na tensão entre Israel e o Hezbollah, um movimento islâmico apoiado pelo Irã, que tem sua base principal na fronteira Israel-Líbano. Segundo o Ministério da Informação do Líbano, o país não quer guerra com Israel, mas que as ameaças de Israel se tornaram uma ocorrência constante. E o presidente Lula classificou nesta terça-feira o ataque do Hamas contra Israel como terrorista, mas afirmou que a ação não justifica a morte de milhões de inocentes. As declarações foram dadas no retorno da live semanal Conversa com o Presidente, depois de 3 semanas de recuperação, depois de uma cirurgia no quadril. Eu estou falando com todo mundo para que a gente consiga 3 coisas. Primeiro, garantir um corredor humanitário para que as pessoas possam receber água, possam receber comida, possam receber remédio. Garantir que não falte energia elétrica nos hospitais para que as pessoas possam ser tratadas. E garantir que não se mate mais criança. Desde o ataque do Hamas de 7 de outubro, no qual morreram 1.400 pessoas e mais de 200 foram tomadas reféns, Israel tem bombardeado de forma constante a faixa de Gaza, onde morreram mais de 5.000. A saúde? Então eu tenho conversado com todo mundo. Estou, na verdade, cansado de fazer telefonema, mas vou continuar fazendo, porque eu acredito nisso. E eu quero ver se a gente restabelece, sabe? Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. O Brasil preside atualmente o Conselho de Segurança da ONU, que voltou a se reunir nesta terça para abordar o conflito depois de 2 fracassos na tentativa de aprovar uma resolução. E o governo da China demitiu hoje o ministro da Defesa Li Shangfu e expulsou o ex-ministro das Relações Exteriores do Conselho de Estado como parte de uma grande reestruturação da liderança do país. O anúncio da demissão ocorre após meses de especulações. Em julho, Kim foi destituído abruptamente de seu cargo como chefe da diplomacia, sem explicação, e substituído por Wang Yi, que comanda a política externa do Partido Comunista que governa a China. A emissora estatal CCTV acrescentou que Kim também foi deposto de seu cargo no Conselho de Estado. A imprensa não mencionou um substituto para Li e também não explicou os motivos de sua destituição. Desde setembro, a ausência de Li alimentava relatos de que ele havia sido afastado do cargo. O jornal The Financial Times informou em meados de setembro que o governo dos Estados Unidos acreditava que Li estava sendo investigado pelas autoridades e que havia sido destituído. De acordo com a CCTV, o ministro de Ciência e Tecnologia, Wang Zhigang, e o ministro das Finanças, Liu Kun, também foram destituídos de seus cargos. E um engavetamento envolvendo 158 veículos deixou 7 pessoas mortas e mais de 25 feridas hoje, no estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos. O acidente foi causado por uma supernévoa, formada pela combinação de neblina com a fumaça de um incêndio na vegetação. O número de vítimas ainda pode aumentar com a continuidade dos trabalhos das equipes nas buscas de vítimas entre as ferragens dos carros. O engavetamento aconteceu em uma ponte na região de Nova Orleans. A batida causou ainda incêndio e congestionamento. Imagens postadas pela polícia do estado mostraram que pelo menos um veículo ultrapassou a borda e ficou de lado na água. As equipes de emergência foram obrigadas a descarregar materiais perigosos de um caminhão-tanque por precaução. A mídia local rotulou as condições de superneblina que o Serviço Meteorológico Nacional descreve como uma mistura de fumaça e umidade liberada de material orgânico úmido, durante a qual a visibilidade é reduzida para menos de 3 metros. E veja a seguir, Rio de Janeiro tem prejuízo de 35 milhões de reais com ônibus incendiados pela milícia. E ainda, hoje é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. A data lembra a importância da vacinação. Nós voltamos em instantes. Até já!
E nós estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Kleber e Maria Alice. Mais de 30 ônibus foram incendiados ontem na zona oeste do Rio. E o prejuízo financeiro só com os veículos ultrapassa 35 milhões de reais. Já o transtorno para quem precisa dos ônibus para os deslocamentos pela cidade é incalculável. O problema representa mais pessoas no ponto de ônibus, menos veículos circulando e um tempo maior para chegar ao trabalho e voltar para casa. Tudo isso foi ocasionado pela morte do sobrinho do miliciano Zinho. Entre os coletivos queimados, 20 são da operação municipal, 5 do BRT e outros de turismo. Outros veículos e pneus também foram incendiados, fechando diversas vias em bairros como Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, Guaratiba, Sepetiba, Cosmos, Recreio, Inhoaíba, Barra, Tanque e Campinho. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Obrigado, Anderson, e até amanhã. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje a desoneração da folha de pagamento. O projeto de lei beneficia empresas de 17 setores da economia até 2027. Os senadores pretendem votar as alterações no projeto de forma separada, como a redução da alíquota para o setor do transporte coletivo. Um pedido de apresentação de requerimento de urgência para o texto também foi aprovado. O projeto segue agora para análise no plenário do Senado. A desoneração da folha permite às empresas substituírem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1% a 4,5%. Todos os setores envolvidos empregam atualmente cerca de 9 milhões de trabalhadores. O projeto aprovado também inclui a desoneração da folha de pagamento de municípios com menos de 142 mil habitantes. A pauta já tinha sido aprovada pelos senadores e passou pela Câmara em agosto. Como os parlamentares modificaram a versão aprovada pelo Senado, o texto precisou voltar para uma nova análise. E a Receita Federal abriu nesta terça-feira a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. Os lotes residuais são pagos para quem caiu na malha fina, mas conseguiu regularizar as pendências com o fisco. Serão contemplados 354.509 contribuintes. O valor total para restituição é de cerca de 643 milhões de reais. O pagamento será feito em 31 de outubro na conta bancária informada na declaração. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou esta terça-feira em queda pela quarta sessão seguida. O movimento reflete o maior apetite por risco a nível global em meio ao aumento dos esforços diplomáticos no Oriente Médio e às expectativas por novas sinalizações de juros nos Estados Unidos. Já o Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta. O cenário político no Brasil também ficou no radar na medida em que investidores aguardam a votação dos projetos de taxação de fundos exclusivos e offshore pela Câmara dos Deputados. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,47% e encerrou o dia cotada a R$ 4,99 para a venda. Já o Ibovespa fechou em alta de 0,87% a 113.762 pontos. E a Receita Federal considerou o imposto de 28% para taxar compras internacionais de até $50. As compras em varejistas no exterior de até $50 atualmente são isentas de impostos federais. As compras que tenham valor acima de $50, o equivalente a R$ 250 na cotação atual, segue valendo o tributo de 60% de importação. Nos estados, há a determinação da cobrança de 17% de ICMS sobre essas compras. A equipe econômica já havia sinalizado a volta do tributo com a intenção de aumentar a arrecadação para o ano que vem, mas não informou qual alíquota seria adotada.
O Ministério da Fazenda havia afirmado em setembro que a projeção seria de uma alíquota mínima de 20%, mas no estudo realizado pela Receita foi considerado o imposto em 28%. Um incêndio na terra indígena Cadiuel, no Mato Grosso do Sul, destruiu 60 mil hectares. Cerca de 10% da vegetação foram consumidos pelo fogo. A região sofreu com fortes chuvas nesta terça-feira. Mesmo assim, foi necessária ainda a ajuda de dezenas de brigadistas para apagar as chamas. A terra indígena Cadiuel fica na fronteira com o Paraguai e engloba o Pantanal e o Cerrado. As temperaturas nos últimos dias chegaram a 40 graus no local. O alerta máximo para contaminação da água foi acionado em 28 municípios brasileiros em 2022. Cidades do Mato Grosso e do Tocantins também tiveram alerta para a quantidade de agrotóxicos presentes na água. De acordo com especialistas, essa situação representa um risco à saúde, principalmente se a água contaminada for consumida de forma contínua. As informações foram publicadas pelo Ministério da Saúde no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Altas concentrações dessas substâncias aumentam os riscos para doenças crônicas, como câncer e distúrbios hormonais, problemas no sistema nervoso, nos rins e no fígado. De acordo com dados da Ciságua, no ano passado, foram realizados 306.521 testes consistentes em 2.445 cidades para identificar agrotóxicos na água. O número poderia ser maior, já que a maior parte dos testes realizados no país para essas substâncias apresentavam erros e foram classificados como inconsistentes pelo Ministério da Saúde. E hoje, 24 de outubro, é um dia importante. É o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, data que serve para conscientizar as pessoas sobre os perigos da doença, que, aliás, já foi erradicada no Brasil, né, Maria? É isso mesmo, Kleber, mas olha só, as baixas coberturas vacinais geram preocupação sobre a possibilidade da volta da doença ao país. O Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, quase todos conhecem. O que poucos sabem é que o personagem, criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa, tem tudo a ver com a erradicação da poliomielite no país. As duas gotinhas que formam o corpo e a cabeça do mascote são inclusive as duas gotas administradas na vacina contra a paralisia infantil. O personagem nasceu com o objetivo de aproximar pais e filhos da campanha de combate à doença. E deu certo. Em março de 1989, o Brasil confirmava o último caso de poliomielite em território nacional. E até hoje a polio é considerada erradicada no país. Mas esse status pode mudar devido à baixa adesão à vacina. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, apenas 77% do público-alvo tomou vacina contra a poliomielite, número bem abaixo da meta, que é de imunizar 95% das crianças que estão dentro da faixa etária vacinal. Na cidade de São Paulo, a porcentagem de crianças imunizadas em 2022 é um pouco maior, mas o quadro também preocupa. Para a gente evitar que essa doença volte, que tenha uma reintrodução, a gente precisa manter altas coberturas vacinais. Altas coberturas, homogêneas. Então, a cidade inteira precisa ter a mesma cobertura vacinal, por isso que a gente tem UBS pela cidade inteira. Exatamente por isso, para aquele pai, esteja ou no trabalho, quer levar próximo, ou na casa dos avós, ou no sábado. Então, a gente tem horários ampliados exatamente para isso. A poliomielite é uma doença muito contagiosa. A falta de saneamento básico e de medidas adequadas de higiene são a principal causa de transmissão do vírus, passado facilmente de pessoa para pessoa. A má qualidade da água para consumo e alimentos preparados sem os cuidados de higiene facilitam a proliferação. A multiplicação do poliovírus começa na garganta ou no intestino. Por isso, os sintomas iniciais podem ser confundidos com os da gripe e infecções gastrointestinais. Depois, o vírus alcança a corrente sanguínea e pode atingir o cérebro.
Quando ataca o sistema nervoso, a infecção destrói os neurônios motores e provoca paralisia flácida em um dos membros inferiores. E se as células dos centros nervosos, que controlam os músculos respiratórios e deglutição, forem infectadas, a doença pode ser mortal. A vacinação é a única forma de prevenção. Para uma criança estar com a situação vacinal dela atualizada, ela vai receber, então, a primeira dose de VIP com 2 meses, que é a injeção, a vacina injeção, mais uma dose aos 4 meses da VIP também, e mais uma dose, terceira dose, com 6 meses. Então, temos o esquema com 3 doses de VIP e injeção. Depois é dado um reforço com 15 meses, que é a VOP, a gotinha, e mais um esquema com 4 anos, mais uma dose com 4 anos, da VOP também. Todos os anos há campanhas especiais de vacinação contra a poliomielite em todo o Brasil. Mas a vacina está sempre disponível nos postos de saúde. Portanto, a qualquer momento é possível atualizar a carteira de vacinação. Para este ano, o movimento é resgatar crianças que não foram vacinadas conforme este calendário e vaciná-las, né? Então, este ano nós estamos numa campanha de multivigente. A proposta é essa, é a gente conscientizar os pais, levar os seus filhos, vacinarem conforme o nosso esquema básico. É isso aí. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Muito obrigado pela companhia e uma ótima noite para você.